O que a gente vai tratar aqui agora é de uma coisa muito importante. Há algum tempo se fala em papo de renúncia do presidente Barcelos, mas convenhamos, até então era papo de torcedor. Papo de torcedor. Eu, inclusive, desestimulava que a gente falasse sobre esse assunto, dizendo, gente, esquece, não tem possibilidade. Senhoras e senhores, agora nós vamos trazer para vocês uma explanação importante de informações através do Juliano Machado. Eu tenho algumas informações também, em que nós estamos dando conta para vocês aqui de que não é mais só um papo de torcedor. Existe a possibilidade da renúncia do presidente Barcelos. Eu vou repetir. Existe a possibilidade da renúncia do presidente Barcelos, através de movimentos do Conselho Deliberativo do Internacional e também do próprio Barcelos. Vamos tratar disso a partir de agora. Juliano Machado, boa noite. Como vai, o amigo? Boa noite, Baldasso. Boa noite a toda a nossa audiência. É um passo à frente porque ele independe da permanência ou não do Inter na Série A, né? Por isso também a gente comenta aqui, porque independente de o Inter permanecer ou não na primeira divisão, essa situação da renúncia, né, esse pedido de renúncia do presidente Alessandro Barcelos, ele pode ocorrer também com a permanência do Inter no domingo. Né? Se o Inter permanecer na elite futebol brasileiro, igual essa renúncia, ela está sendo debatida, tá, Isso, Baldasso? isso é fundamental. Independente do que aconteça domingo, o Inter ficando ou saindo, a renúncia do Barcelos é uma possibilidade igual. Vamos lá, Juliano. Vamos começar a despejar informações para essa galera toda que está assistindo. Vamos lá. Durante a tarde de hoje eu fui também colhendo algumas informações importantes referente a isso, também tentando entender um pouco mais do estatuto e sobre essa situação de renúncia. Porque é muito importante a gente já deixar claro aqui. Uma coisa é o impeachment, né, o processo do impeachment dentro do Conselho, e outro é sobre a questão da renúncia, que a gente está levantando aqui. Renúncia precisa ser uma iniciativa própria. A Isso. prerrogativa de renunciar ela é única e exclusiva do presidente Barcelos. Se ele vai sofrer pressão para isso, se ele vai se inviabilizar, só ele pode tomar essa decisão. Ele pode ser muito pressionado, que eu acho que é o caso que nós estamos falando aqui. Ele pode ser muito pressionado para renunciar, mas só ele pode decidir isso. Ele tem o direito de ser presidente do Internacional até o final do ano que vem. Impeachment é outra coisa. Impeachment é tu chegar à conclusão de que, como presidente do clube, ele promoveu ações temerárias e danosas ao clube, passando por cima apenas de incompetência, né? Se houver um embasamento legal para isso, estaríamos falando de impeachment, mas nós estamos falando aqui de renúncia. Exato. E aí eu vou pegar a parte que está no Estatuto do artigo 38, tá? Que fala sobre essa questão da renúncia, que diz: ocorrendo vaga de qualquer dos cargos eleitos do Conselho de Gestão, será realizada nova eleição pelo Conselho Deliberativo para a conclusão do mandato, em etapa única no prazo de 30 dias, a contar da data da vacância do cargo. E aí depois também tem mais uma situação, que os candidatos ao cargo vago deverão apresentar ao presidente do Conselho Deliberativo sua intenção de concorrer até 10 dias antes da eleição, que deverá ser convocada com ao menos 15 dias de antecedência. O que isso quer dizer em termos práticos, tá? Sobre essa situação? A renúncia ela é oficializada e comunicada, né, ao presidente do Conselho Deliberativo. Né? O presidente do Conselho Deliberativo ele vai convocar uma eleição avisando com pelo menos 15 dias de antecedência sobre isso. Os interessados a assumir esse cargo, neste caso, do cargo da presidência, registram uma candidatura dentro desse prazo, né? E o Conselho Deliberativo, não sócios, o Conselho Deliberativo vota e elege o novo presidente dentro do limite total de 30 dias. Isso por parte do Conselho. E esse novo presidente, no caso, assume para terminar o mandato. Não é mais 3 anos, né, para esse Isso. presidente. Ou seja, é um somente mandato, até o final. é um mandato tampão, mas não é um Isso. tampãozinho, é um tampãozão. Nós estamos falando de um ano, e que pode ser o ano do Inter na Série B. Não quero dizer aqui que não ficou claro o Juliano, mas eu quero sublinhar. Se o presidente Barcelos renunciar, o Inter não fica sem presidente. O presidente Barcelos renuncia, assume o primeiro vice-presidente eleito do Internacional, que é o Que é o eu sempre Dalton esqueço o Schmidt nome. Jr. Dalton Schmidt Jr., por um mês. Neste período transcorrido de um mês a partir da renúncia, o Conselho Deliberativo do Internacional vai votar aos que se apresentarem, entre os que se apresentarem, o presidente do Inter até o final de 2026, que é onde terminaria esse mandato.
Por óbvio que, se isso acontecer, um homem da oposição do Aí, Internacional vai ser eleito presidente até o final do mandato, só né? que aí é que tem mais um ponto, né, Balda? Porque existe uma pressão muito forte dentro do Conselho Deliberativo que não só renuncia o presidente Alessandro Barcelos, mas também os seus vices. O Dalton Schmidt Jr., que é o primeiro Ah, mas vice-presidente, também sairia, o sairia. Se houver Evandro renúncia, sai todo o Morbach, Conselho de Vitor Gestão. Grumberg, também Ah, o Miguel Dagnino. Sairiam tá. todos. O E aí mais importante. assume, e nesse tempo assume o presidente do Conselho Deliberativo, que Isso é o aí, Gustavo isso aí. Jucken. Não, a renúncia seria de todo o Conselho de Gestão. Nós não falamos o mais importante ainda, Juliano. Tu deu as consequências de uma renúncia. Nós temos que falar agora da possibilidade da renúncia. Como é que vai funcionar essa pressão interna? Quais são os movimentos que estão sendo feitos para que isso efetivamente aconteça? Vamos lá, porque a informação que a gente tem, né, nessa quinta-feira sobre a questão de renúncia e por parte da pressão que está sendo feita é muito também pela questão das contas. Porque no final desse ano tem mais uma questão envolvendo a suplementação orçamentária, que é tudo que foi gasto durante o ano, acima do que foi gasto, né, dentro do Isso planejado. aí é a direção pedindo pinico para o conselho Isso, autorizar que se gaste mais. Porque eles não foram exato, competentes, não souberam gastar o dinheiro do clube. Em princípio é exato. isso. E o conselho aprova ou não a suplementação orçamentária. E aí que está o ponto. Porque depois existe a questão da aprovação de contas. Só que essa aprovação de contas ela só acontece em abril do ano que vem. Só que se essa suplementação orçamentária ela não for aprovada pelo Conselho, consequentemente a aprovação das contas do presidente Alessandro Barcelos não serão aprovadas também lá em abril. Claro, Então essa é a claro. pressão que está sendo feita. É dia Se o 15. presidente, isso, se o presidente ele quer que a suplementação orçamentária seja aprovada, existe a pressão para que ele renuncie. Vai ser aprovada a suplementação e o presidente, nesse acordo que vai ser tentado, ele também renuncia. Então, Vamos é lá. um jogo de interesse. Claro, deixa eu traduzir isso para quem está assistindo. O Conselho Deliberativo do Internacional, especialmente os homens da oposição, o Internacional caindo ou não caindo, provavelmente na semana que vem, vão falar com os homens da atual gestão e dizer o seguinte: vem cá, gurizada, pulem fora. Pulem fora. Pulem fora, tá de boa, as contas vão ser aprovadas, mas pulem fora. Nós exigimos que vocês pulem fora pelo que vocês fizeram no Internacional. Se vocês não pularem fora, nós vamos votar contra a suplementação orçamentária, nós não vamos aprovar as contas de vocês e aí o bicho vai ser mais pesado. Então sai de boa agora, deixa para outro porque vocês não foram competentes, né? Que aí a gente dá andamento ao clube de outra forma. O resumo é esse. Ah, é certo ou errado? Não sei, mas é isso. Eu sei como é que funciona o jogo político. Eu sei como funciona o A- jogo político no Até porque Internacional. isso também pode afetar a pessoa física, né? Pode afetar o Barcelos também na questão profissional dele. Porque se acontece uma questão de gestão temerária, acontece daqui a pouco a questão de não aprovação das contas, isso vai afetar profissionalmente o presidente Alessandro Não, Barcelos, naquilo que o, ele o... exerce fora do clube. Juliano, se não houver a renúncia do presidente Barcelos, o Conselho Deliberativo do Internacional vai chafurdar, chafurdar até promover um impeachment. Não tenha dúvida nenhuma disso. Não tenha dúvida nenhuma disso. Se vai conseguir um embasamento para isso, eu não sei, mas vai trabalhar para isso. Agora, deixa eu dar uma informação que eu tenho, de que realmente o presidente Barcelos está cogitando a possibilidade da renúncia. O presidente Barcelos está efetivamente considerando a possibilidade da renúncia e é uma possibilidade real. Não só, não só por toda essa pressão, mas por uma iniciativa própria. Gente, se o Inter cai para a Série B, o presidente Barcelos, se continuar presidente do Inter no ano que vem, ele continua sendo uma pessoa pública. O presidente Barcelos vai dar entrevista, vai desembarcar com o time no aeroporto, entrar no aeroporto, desembarcar no time. O presidente Barcelos vai ter uma dificuldade de ter exposição pública se o Internacional cair para a Série B. Completamente errado, mas a gente sabe como as coisas funcionam no Rio Grande do Sul. Então, o presidente Barcelos, se o Inter cair para a Série B, por uma decisão pessoal dele, e isso é só ele que pode fazer, mas eu penso por mim, pelo meu lado, ele precisa se afastar da vida pública. Precisa se afastar da vida pública. Sair dos holofotes. Não é bom para ele. Não é bom para ele. Então, assim, para mim, todos os caminhos, Juliano, convergem para a renúncia. Seja da pressão da oposição, seja para o que significaria Barcelos continuar no clube. Aí tu vai dizer o seguinte: seria uma covardia, ele foi eleito e agora cai para a Série B e ele pula da barca. Gente, eu não sei mais se seria ato de grandeza ou se seria covardia. O que eu sei é que não tem outra alternativa.
Qualquer outra Conversando, alternativa seria um absurdo. Eu acho que a renúncia do Barcelos é realmente a única coisa que pode ser feita neste momento. conversando com algumas pessoas, o próximo passo que o presidente, depois de ele mesmo aceitar que precisa renunciar, é convencer os pares dele também dessa renúncia. Né? Não só o presidente, mas também como o Dalton É, Schmidt nós, Jr., o nós Ivan do estamos falando Morba, de que... conselho de gestão. Conselho de Isso, o gestão, Conselho de me Gestão diz aí os nomes precisaria do também. conselho de gestão do Inter. Me diz aí os nomes. Vamos lá, é o Dalton Schmidt Jr., o Ivandro Primeiro Morba, que é vice-presidente o eleito, latino, o latino do povo do clube. isto, o Vitor Grumber também, Uhum, e para uhum. finalizar, o Miguel Dagnino. Miguel Esses Danino, são os Miguel quatro. Danino, que era Isso, da camisa 12. Conheço ele muito bem. isso aí. É, quando a gente fala da incompetência e da inviabilidade dessa gestão, a gente não está falando só do presidente, a gente está falando de todo o conselho de gestão. Eu não vou falar aqui do D'Alessandro, do Bisol, do Mazuco, esses evidentemente, esses são, né? Claro, o Bisol uma figura política do Internacional também, mas esse vai ser expurgado ao natural. Estou falando do comando, que é o presidente e o seu conselho de gestão. Então, com isso, encerrando esse assunto para a gente começar a atender a galera, o que nós estamos dizendo para todo mundo que está assistindo, resumidamente, é o seguinte: há sim a possibilidade da renúncia do presidente Barcelos assim que terminar o Campeonato Brasileiro, independente de cair ou não. Independente de cair ou não.